Até que, quando completei 14 anos, não aguentei mais aquele tormento e resolvi falar para todos da casa o que acontecia. Relatei os pormenores de tudo que já tinha passado nas mãos daquele homem horrível. Fui sufocada por ele. Apanhei muito. Apanhei deles, apanhei da tia, apanhei dos primos mais velhos. Fui julgada por toda a família e me rotularam como uma meretriz, uma prostituta e ainda por cima mentirosa, alguém que só estava querendo provocar intrigas. Uma menina de 14 anos que caluniava um homem de bem, pois ele era considerado um homem de bem. Foi uma grande desavença dentro da casa, daquela família onde eu estava. Meus tios resolveram me mandar para uma cidade vizinha, na casa de outra pessoa da família. Lá eu sofri todos os tipos de oscilações, pois me olhavam como uma mulher qualquer. No caso, uma menina qualquer, pois eu só tinha 14 anos. Uns 6 meses depois, que já estava na outra cidade que eles me mandaram, aquele homem horroroso teve a petulância de ir até lá e me fazer uma proposta horrorosa, indecente, onde ele me disse que deixaria a mulher e os filhos dele para viver comigo. Fiquei estática com a presença dele perto de mim. Isso ele me disse quando eu fui colocar lixo na lixeira, na frente da casa onde eu estava. E aí percebi que ele estava me espreitando já há muito tempo, esperando uma oportunidade para me coagir. Num ato de ousadia e desespero, nervosa que eu fiquei, peguei uma pedra e joguei nele, a qual o feriu. Ele foi embora sangrando a testa, e eu também, sangrando a alma. Fugi daquela casa, indo a pé para outra cidade vizinha, onde ninguém me conhecia. Peguei um pão inteiro, uma garrafa de água e algumas roupas. Coloquei num saco e fui embora. Demorei 3 dias para chegar numa outra cidade, andando à beira da rodovia. Dormia na beira da estrada, embaixo das árvores, com muito medo. Mas cheguei na outra cidade, que eu nem conhecia, nem sabia o nome. Nessa cidade, pedi emprego de doméstica em várias casas, até que consegui com uma senhora idosa. Lá trabalhei durante 10 anos. E nesse meio tempo conheci um rapaz com o qual me casei e tive 6 filhos. Essa senhora idosa foi mais que uma mãe para mim, pois arrumou minha vida, dando-me um lar, segurança, alimentos, arrumou meus documentos, dando-me seu sobrenome. Hoje, procuro nem lembrar o nome daquela família biológica na qual eu nasci. Preferi tirá-los de minha vida de vez. Já casada, meu marido e eu fomos estudar no Mobral e tive outras oportunidades, pois, como disse, aquela senhora foi mais que uma mãe para mim, foi um anjo. Sua nora, fico aterrorizada só em pensar o quanto fui molestada e ainda fiquei com fama de que eu não prestava. Fico pensando quantas crianças, nesse exato momento, estão vivenciando histórias semelhantes à minha. Sua nora, será que é possível solicitar no seu programa, conte-me sua história, que os adultos prestem mais atenção em suas crianças e que não permitam que monstros como aquele tio as molestem? Obrigado, sua nora, pela oportunidade de alertar as pessoas sobre esse mal que assombra nossas crianças. Molestação sexual, estupro, violência sexual, deem o nome que vocês quiserem. O que não pode ocorrer é que crianças percam suas inocências, sendo molestadas por monstros que não possuem nenhum amor em seus corações. Não podemos permitir que crianças sejam molestadas. Não violem nossas crianças.
Violência contra a criança? Não, jamais. Que história, né? Senira, 69 anos, ela é de Jundiaí, São Paulo. Eu já fiquei emocionada em casa quando eu estava recebendo a história dela. Me tocou muito essa história. Muito forte. E fiquei emocionada novamente aqui, porque a gente vê tantas crianças sendo molestadas, né? Tantos adolescentes. Nós que somos professores, nós estamos em sala de aula e nós vemos tantas histórias, nós ouvimos tantas histórias de crianças que são anjos ainda e perdem a sua inocência, as suas inocências por conta de monstros como esse. É muito triste a gente ouvir isso, sabe? E o quanto, né, que essa mulher, quando menina, adolescente, né, moça, uma jovem senhora, o quanto que ela ficou com esse trauma no coração dela. Porque hoje ela tem 69 anos e ainda ela não se esqueceu. Ela achou através do programa Conte-me Sua História, ela achou uma oportunidade de desabafar, de colocar para fora a história dela. Ju, é possível tocar para nós aí, Raridade? Por gentileza? Para a gente tomar um fôlego aqui. Eu queria oferecer essa canção para vocês. É uma raridade também, né? 19 horas e 17 minutos. Por você eu tenho feito e faço tudo o que puder. Você está acompanhando o programa Conte-me Sua História.
e 21 minutos. Pois é, Dani e Marquinhos, nós temos aí um Estatuto da Criança e do Adolescente, que já tem mais de 30 anos. Graças a Deus que ele foi criado, né? E já protegeu e protege muitas crianças. Porque quando a gente se depara com uma história dessa, não tem como você não se emocionar. Porque, como ela disse, né, Senira disse, será que nesse exato momento ainda temos crianças passando por isso, adolescentes passando por isso? Lógico que nós temos, né? Porque nós vemos aí nas mídias, todos os dias, crianças sendo molestadas, crianças sendo assassinadas, né? E nós temos aqui o Disque Denúncia, Disque 100 100, para você denunciar violência contra a criança. Ministério Público, Disque 127, para você denunciar qualquer tipo de violência contra a criança. Temos aqui, em Campo Grande, tá? O primeiro Conselho Tutelar Sul, onde você também pode denunciar a violência contra a criança no número 98403-2579. O segundo Conselho Tutelar Norte, onde você pode denunciar pelo número 98404-5981. Temos também o terceiro Conselho Tutelar Centro, onde você pode denunciar qualquer tipo de violência contra a criança pelo número 98403-2071. O quarto Conselho Tutelar Bandeira, né, é por regiões, 98403-2384. E o quinto Conselho Tutelar, que é o da Lagoa, onde você pode denunciar qualquer tipo de violência contra a criança no número 984573096. Ainda temos os números da polícia, 190, Polícia Militar, Polícia Federal, 194, Polícia Civil, 197, nos Direitos Humanos, 100, na Polícia Rodoviária Federal, 191. Então, nós temos muitos meios para que denúncias cheguem até as autoridades e evitem histórias como essas. Histórias de molestações de criança. Seja molestação psicológica, sexual, física, não me importa. Você percebeu que alguma criança está sendo molestada? Diz que nos números que eu falei aqui no Mato Grosso do Sul, Campo Grande, MS. E eu tenho certeza que nas suas cidades também, de outros estados do Brasil, também tem os números, né? Onde você pode denunciar tais violências. E tomara, né? Que a gente possa um dia acabar, erradicar com esse tipo de violência contra a criança e o adolescente, né? Você, Marquinhos, o que você achou dessa história? Uma história muito comovente, né? Nós podemos aí, presenciamos isso todos os dias, realmente, todos os dias acontece. Nós que estamos dentro das salas de aula, temos aí, quando nós nos dispomos a observar, então nós começamos a ver, a reparar crianças ali, que eles começam a apresentar movimentos, olhares, gestos diferentes, né? Que você vê que essa criança está sofrendo alguma pressão psicológica e aí nós procuramos a conversar, sempre trocando uma ideia e vendo ali como a gente pode ajudar. E escutando a história da Senira, eu acredito que a Senira passou por tudo isso e Deus ainda assim deu a vitória para ela. E dela ter chegado constituído uma família, e ali eu já vejo um grande mover de Deus na vida dela, assim como ela teve esse tio, a qual a molestou, a qual abusou dela, ela também encontrou uma outra pessoa
que serviu, como ela diz, que foi como uma mãe, que ali eu tenho certeza que passou como se fosse um bálsamo, Um anjo, né? um anjo na sua vida, né? E ela, hoje aí, através desse programa maravilhoso que você está realizando, espero que possa aí ajudar a vida de muitas pessoas, contar aí a tua história. E muitos que estão escutando, pode agora, a partir desse momento, saber que tudo é possível. Se você crer, se você acreditar, se você ter um pensamento positivo, determinar aquilo que você quer, quem você quer ser, você é possível em Deus, é possível através da fé você dar a volta por cima dentro de tudo aquilo que você passa na sua vida. Eu tenho a certeza que hoje as pessoas que aí também passam por isso e escutou aí a história dela, pode estar tendo aí agora forças para denunciar, força para mudar, força para se posicionar e mudar aí a sua história. Eu senti a sua esposa, Dani, ela bem mais emotiva quando ela ouviu a história. E eu quero dizer para vocês que cada programa que a gente está fazendo, já estamos na 5ª edição, né, Ju? Uhum. 5ª vez já. A 5ª semana. Cada semana é uma história diferente, que não dá pra gente prever o que vai acontecer. Ao longo da semana as coisas vão acontecendo e Deus escreve aqui as histórias. Não tem como você prever a forma que será. Você tem um projeto, mas as coisas acontecem conforme a vontade do Senhor. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? A gente às vezes faz planos, mas do Senhor vem a resposta da boca. Sim. Então, assim, em relação a Semira, eu quero deixar aqui uma palavra para ela, né? Porque foi muito triste o que ela passou, né? Com certeza, isso causa um trauma enorme. E a gente se comove mesmo, a gente assim, fica triste de ouvir, porque, né? Quantas crianças nesse momento não estão passando pela mesma coisa? E a gente que é professor, que está ali na escola, eu não sei se eu não posso falar por todos, mas eu falo por mim. Que a gente tem uma, assim, eu tenho um amor muito grande pelas crianças que eu dou aula ali, né? Então, assim, eu oro, eu peço a Deus que esteja guardando, mas a gente sabe que existe, né? E é como o professor Marcos, meu esposo, falou, que a gente começa a observar no dia a dia ali e a gente percebe coisas estranhas, assim, diferentes, que às vezes pode ser que esteja acontecendo algo desse tipo. Então, assim, mas infelizmente, assim, ainda é tudo, elas não têm essa coragem de expor, muitas vezes Sim. com medo, né, do que possa acontecer. Mas eu quero deixar uma palavra para a Semira. Por gentileza. Ela, assim, ela só vai conseguir, assim, esquecer, não que vai esquecer, mas que vai lembrar e não vai se entristecer tanto mais a partir do momento que ela perdoar esse tipo. Então, né, a palavra de Deus diz que nós devemos perdoar aquele que nos ofendeu, né, que nos causa dor. Então, assim, que ela venha perdoar, liberar o perdão, né. Infelizmente, assim, é algo muito triste mesmo, terrível, mas ela precisa, né, se liberar disso, e ela só vai ser liberta disso, dessa tristeza, dessa angústia toda, quando ela liberar o perdão desse tipo. Amém. Eu mesma, há alguns anos atrás, eu estava numa outra escola que não é essa que eu estou hoje, né? E eu tive 2 alunas no 3º aninho, irmãs. A mãe estava presa e elas estavam morando com o padrasto. E as 2 eram molestadas. E a escola fez muito, assim, em relação à denúncia, para tentar ajudar, mas eu não sei por que carga d'água elas permaneciam com aquele homem. E o incrível é que elas não conseguiam serem alfabetizadas.
havia um bloqueio nas duas. Sabe? O máximo que elas conseguiam era fazerem, né, as garatujas, que são rabiscos, né, bolinhas, às vezes desenhavam alguma coisinha, pintavam, e já estavam no 3º aninho nessa época. Porque acho que a escola não tinha mais como retê-las, né, nas séries iniciais, né, 1º aninho, 2º aninho, que já estavam bastante tempo, já eram meninas na época de 11 anos e 13 anos. Então, para a gente ver como que isso mexe com a criança, como que acaba, né, com o emocional da criança, com o psicológico da criança. Sim. Né? E como a gente vê uma situação dessa, onde essas meninas que eu estou citando não conseguiam ser alfabetizadas, temos outras histórias que a gente conhece por aí, que a gente ouve nas mídias, de crianças que passam por essas molestações e acabam ingressando pelas veredas do crime e etc, né? É verdade. É muito fácil, você observar, é fácil você perceber, né? Eu tive uma educanda no 7º ano e ela quase não interagia, ela não participava e gostava muito de chamar a atenção. Cara de bandido, cabanha. E quando um dia ela chegou uma das nossas coordenadoras e começou a conversar, deixa eu ver seu braço, pediu para ver o braço de uma das amigas, né? Porque tinha ali sinal de que elas estavam se cortando, né? E aí a coordenadora segurou no braço daquela, levantou o braço dela para ver se realmente, e essa outra menina chegou perto de mim e falou assim, não, professor, mas a gente se corta a perna também. E aí eu falei assim, deixa eu ver sua perna. E ela mostrou perto do calcanhar e eu vi que estava tudo cortado. E aí eu falei para ela assim, olha, eu gostaria de conversar com você um pouquinho, né? Puxa a sua cadeira. Mesmo no momento da aula, enquanto os outros educandos desenvolviam a atividade, ela sentou ali. E eu comecei a conversar com ela e falei para elas que ela era uma pessoa muito importante. E se ela já tinha se olhado ao espelho e observado quão bela e quão bonita ela era. E comecei ali a fazer afirmações que ela poderia ser tudo que ela determinasse, tudo que ela acreditasse que ela poderia, né, vivenciar e ela conseguiria. E a partir daquele dia, eu comecei a observar que ela já chegou assim diferente, né? No outro dia da aula, ela já chegou assim com uma veste diferente e ela começou a interagir, as notas dela começaram a melhorar. Né? Às vezes precisa de um Exato, estímulo, só né? de uma palavra, né? Isso. E ela chegou e agradeceu, ela falou, olha professor, realmente, aquilo que o senhor me falou é verdade. E assim eu vi a vida e a história daquela moça mudar. Então, através de uma palavra, né? Através de um estímulo, nós podemos aí, é lógico que não vamos conseguir aí atingir todo mundo, né? Mas um escritor, um dia, ele disse que foi passear na praia e de longe ele observou um jovem jogando estrelas no mar, né? Pegando as estrelas e lançando ao mar. E disse que ele ficou olhando e chegou perto daquele jovem, para resumir aqui a fala, né? E ele perguntou para o jovem, o que você faz? Ele fala, estou jogando as estrelas ao mar porque a maré, né, está baixando e elas vão morrer se elas não voltarem, né? E o escritor olhou e viu milhares de estrelas no mar ali, e ele fala para os jovens, olha, é impossível você salvar todas as estrelas, né? E ele diz assim, olha, todas eu não posso, mas essa que eu estou devolvendo ao mar, estou fazendo a diferença na vida dela. E aí esse escritor volta para casa, diz que pensa a noite toda, não consegue escrever. No outro dia ele encontra com aquele jovem e começa também a lançar as estrelas ao mar ali. Então é isso que nós estamos aqui fazendo
nessa noite, nesse programa, eu acredito que muitos aí que nos escutam agora, né, você pode mudar sim a tua história se você acreditar. Amém, amém. Então, nós temos aqui mais um dado, né, que fala, uma informação, para quem não lembra mais, né, que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele foi criado, publicado, né, sancionado, dia 13 de julho de 1990. Olha, tá? 31 anos já, né? Muita coisa já foi feita. E eu creio, assim, que há muito ainda por fazer em relação às nossas crianças e aos nossos adolescentes. Muitas vezes, dentro das escolas, dentro de alguns lugares que a gente coabita ali, né? A gente ouve assim, mas para que tanto fazer, né? Pelo jovem, pelo adolescente, pela criança? Nem pai quer fazer, nem ninguém quer fazer, família quer fazer. Precisamos. Porque se todo mundo deixar de fazer alguma coisa por nossas crianças, por nossos adolescentes, por nossos jovens, o que será do mundo? Não é esse o ensinamento que nós tivemos de Deus, que nós tivemos de Cristo, não é verdade? Então, mesmo assim, às vezes com o coração ferido, que a gente se fere, né? Dia a dia, rotineiramente, com algumas atitudes das pessoas, a gente tem que refazer e tentar novamente, com um, com o outro. É o caso da estrela, né? Seja uma estrelinha só, mas se você está conseguindo, né, fazer com que essa estrelinha sobreviva, você já está fazendo a sua parte. Não importa o resto. Juju, dá para você tocar para nós palavras de Lauriette? Não podem explicar. Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que perdoa-me, e às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que Tu estás nesse lugar.
confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Como as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás nesse lugar. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Como as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás nesse lugar. Nesse lugar. Que louvor maravilhoso, né? 19 horas e 44 minutos. Bem, então agora vamos partir para esse casal maravilhoso, que eu sou admiradora de verdade. Casal bonito, né? Nem parece que são avós. Fico pasma. Sim, eu gosto. Avós. Aí eu pergunto, casaram com 10 anos? 17 E 19. e 19 anos. Seus filhos já... Nós temos um mais velho com 24, né? 24. 25, né? E o mais novo caminhando aí para os 18 anos. Tá. Eu quero que você se apresente, Marcos. Eu chamo ele de Marquinhos, porque eu já acostumei chamar meu filho de Marquinhos. E aí ele é Marcos e eu chamo de Marquinhos também. Marquinhos também, porque É mais conhecido, né? Aí você se apresenta e depois a Dani se apresenta, por gentileza. Olá, eu sou o Marcos, eu sou o Marquinhos, né? Como já bem conhecido aqui na nossa região, da grande Aerorancho, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tenho 42 anos, sou casado, né, com essa moça linda, com a Daniela, que o nome carinhoso é a minha borboleta, né? E assim, graças a Deus, tudo que eu sou, aonde consegui chegar, eu primeiramente devo a Deus e depois eu agradeço a ela, né, por ser muito importante na minha vida e tem me ajudado até os dias de hoje. Né? Legal. E você, Dani? eu sou a Daniela, né? A Daniela do Marcos, né? E, bom, a gente tá junto já, fizemos 25 anos de casado. 25 anos de casado, dia 29 de setembro. E assim, estamos aí, né, juntos. Graças a Deus, ele é o momento que Deus colocou na minha vida. E dificuldades a gente passa, não são poucas, né, como casal, porque todo casal, né, passa as dificuldades, mas com Cristo
Amém. A palavra de Deus diz que o cordão de 3 dobras não se desfaz com facilidade, né? Amém. Então, primeiramente Deus, né? E depois nós aí, meu esposo. E graças a Deus pela nossa vida, porque Deus tem projetos, Deus tem planos, né? Para o casal. Então, assim, a gente tem que estar junto, independente, né? Da situação. Amém. Quero até agradecer, assim, mais especialmente vocês, porque quando nós idealizamos esse programa, Conte-me Sua História, eu e o Aristides Cordeiro, a gente estava conversando, ele tentando me convencer, né, de fazer o programa. Eu, não quero, né? Mas acho que ele venceu essa daí, né? Ele conseguiu, né? Mas a gente tinha idealizado um programa assim mais romântico, que contasse histórias de amor. Vocês são a primeira história de amor. Estão de parabéns pela coragem de estarem aqui. Porque nós já estamos na 5ª edição e é a primeira vez que eu vou contar uma história de amor aqui, hein? Olha que legal. Glória a Deus. Não é maravilhoso isso? Então, Ju, merece aquela música, não merece? Então bota essa música aí pra nós, Juju. Amor, I love you. Deixa eu dizer que te amo. Deixa eu pensar em você. Isso me acalma, me acolhe a alma. Já que é pra romantizar. Olha, mãozinha, gostei de estar aqui agora, hein? Ai, que bonito. Coisas do meu Eu esqueci de falar que o apelido carinhoso é meu bebê. É, bebê e borboleta. Conheço pela voz. sem razão. Quero amor, fica aqui. Deixa eu dizer que te amo. Deixa eu gostar de você. Isso me acalma, me acolhe a alma. Eu tô ficando até com vontade de casar outra vez. Agora a Dani vai casar você. Hoje contei pras paredes coisas do meu coração. Passei o tempo, caminhei nas horas, mais do que passo paixão. Eu estou sem razão. Quero amor, fica aqui. Meu peito agora dispara. Vivo em constante alegria. Meu amor que está aqui. Amor, I love you. 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 Tinha suspirado, tinha beijado o papel devotamente. Nossa. Era a primeira vez que escreviam aquela sentimentalidade. O seu orgulho dilatava, seu calor amoroso que saía delas, como um corpo ressequido que se estira num banho tépido. Sentia um acréscimo de estima por si mesma e parecia-lhe que entrava em numa existência superiormente interessante, onde cada hora tinha o seu encanto diferente, cada passo conduzia a um êxtase e a alma se cobria de um luxo radioso de sensações. Amor, I love you. 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 Maravilhosa, maravilhosa essa música. Amei. Amor, I love you pra vocês pra sempre. Marquinhos. Marcos, mas para mim Marquinhos, tá?
já nos conhecemos há muitos anos. Você já falou que são casados há 25 anos. 5 anos. Não é isso? Isso. Vocês ainda vivem um clima bem legal de romance? Como conseguem essa proeza nos tempos atuais, onde vemos tantos desafetos entre os casais? Bom, eu assim, eu costumo dizer que a negra é bem melosa, bem manhosa, né? Então, quando ela vai pedir alguma coisa, ela já fala chorando. Então, aí a gente já vai lá, tanto eu quanto os meninos. Então, nós começamos aí a conversar meio que no dengo mesmo com ela, entendeu? E aí... Você pode ser somente você, de mulher lá, né? Só ela, só. E a netinha que também pegou o mesmo jeito da avó, né? E é aquela mãe, aquele dengo que você precisa de ver. E também... Eu deixei ela assim. Exato. E também a mudança, né? Aquela mudança da fisiologia, vamos dizer assim. Mas como isso, Marcos? Então, assim, se eu estou com ciúme da Daniela, eu digo para ela assim, eu não estou com ciúme para você. Porque quando você fala, eu estou com ciúme, você gera aquela coisa assim desconfortável, né? E aí você começa a ter uma discussão. Então eu chego para ela e falo assim, Daniela, hoje estou transbordando de amor por você. Cadê você, né? E aí ela já recebe de uma outra forma, então a gente acaba trocando ideia. Isso é recente, tá? Exato. Foi uma construção. É uma construção, estou falando hoje, né? Então, até se nós formos contar muito, né? Sim. Então assim, eu estou atrasado, Daniela. Não estou atrasado, Daniela, estou no limite do meu tempo, né? Olha então, que legal, né? Exato. Palavreado legal. Então nós vamos mudando, né? Então quando você muda a sua fisiologia, da sua fala com o seu cônjuge, com o seu filho, então você vai mudando também ali a convivência da sua casa, né? Então assim, eu gosto muito de falar sobre a PNL, porque ela me ajudou a mudar essa fisiologia. Certo. Tá? Então olha lá. Vocês sempre trabalharam juntos. Sim. Eu lembro, já há muitos anos atrás, Marquinhos professor, hoje, mas há muitos anos cabeleireiro, né? Sim. E você esteticista, né? Em quantos anos vocês já estão trabalhando juntos em relação à beleza, aos cuidados de beleza das outras pessoas? Posso falar? Pode. Deixa eu falar então. Com 4 anos de casados, né? Eu sempre buscando, que eu queria retornar para um concurso, né? Porque eu, quando casei com ele, eu era concursada e eu querendo voltar para o concurso. Mas, né? Deus falou que era do lado dele que eu tinha que ficar. Então, aí eu fui fazer cursos na área da beleza. Meu filho já estava com 4 aninhos e aí foi quando a gente começou a trabalhar juntos. Isso já tem 21 anos. Você foi obediente a Deus. Sim. Amém. O que mais foi difícil para vocês em relação à adequação da vida profissional e do relacionamento pessoal? Porque não deve ser fácil, né? Você acorda ao lado da pessoa e você fica o dia inteiro ao lado da pessoa, convivendo com a pessoa? Não, nunca foi fácil. Nunca foi fácil, Não, né? Nunca foi fácil. Porque assim, eu vou falar um pouco, deixa eu falar depois. Porque na realidade assim, casamento não é mar de rosa, né? Se a gente for falar aqui que é mar de rosa, não é. Então assim, foi sempre muito, assim, como que eu vou dizer, uma luta constante, né? Pra gente poder superar muitas coisas, né? Até porque, assim, essa área da beleza é uma área que, assim, a gente sabe que ele sempre mexeu muito com a área feminina e ele sempre foi muito dado, muito, né? E, assim, isso sempre causou muita dificuldade entre a gente, né? Mas graças a Deus a gente conseguiu vencer. Com o tempo isso daí a gente superou e tudo. E assim, agora somos professores juntos, porque cursamos a mesma faculdade. Ok. Já com uma profissão consolidada de cabeleireiro, né? E você é esteticista,
falar de Marquinhos Cabeleireiro é falar, ó, Marquinhos, né? Eu vou lá no Marquinhos. Muito chique, porque a gente é tratada muito bem lá no salão de vocês, sabe? O carinho de vocês é muito grande por nós. A gente, assim, observa que há um diferencial, porque na área, né, da administração de empresas, a gente fala que cada empresa tem que agregar valores ao local, né, dela, onde ela funciona. Então, daqui a pouquinho eu vou agregar um valor aqui, que é o diferencial do meu programa aqui na rádio Tribuna do Pantanal. Então, esse agregar valores pode ser uma lembrancinha, uma balinha, uma aguinha, certo? Um cafezinho. Mas vocês, o que eu mais noto lá no salão de beleza de vocês é o carinho. E é muito gostoso ser tratado com esse carinho que vocês nos tratam lá, né? E depois de consolidadas essa profissão, que eu conheço vocês há bastante tempo, né? Por que vocês mudaram? Por que foram para outra área? Eu respondo? Olha só, Sueli. Eu falo assim que eu comecei muito cedo. Então, eu quando criança, adolescente, a vida nunca foi fácil para mim. Então, assim, eu tive a oportunidade, através de uns amigos, né, de conhecer a área de salão. E aí eu agarrei, né, essa oportunidade, porque eu tinha algumas dificuldades que talvez daqui a pouco no decorrer da conversa, nós vamos falar sobre elas. E aí haverá até um entendimento, talvez até uma cura de quem escuta, né? Então eu comecei a cursar com 16 anos a profissão de cabeleireiro e eu agarrei com força, porque era a única coisa que eu tinha. Sim. Né? Então eu sabia que eu tinha que fazer a diferença. Não era muito de conversar, uma pessoa muito calada, e o salão, ele me ajudou, né, a estar interagindo ali com as pessoas, me ajudou a desenvolver a Dani fala assim que eu acabei, parecia uma maritaca de tanto que eu falava depois, né, e bem dado mesmo. Então, assim, eu fui aprendendo com meus próprios clientes, fui aprendendo com as pessoas, né, que ali frequentavam, e assim, eu percebi que eu precisava de ter algo diferente. O que era o diferencial? Era esse realmente o carinho, o reconhecimento das pessoas que adentravam ali dentro, que elas estavam além de procurar um bom trabalho, mas elas estavam ali também me ajudando, né? Então foi o que eu procurei, né, fazer na minha vida no decorrer desses 21 anos, 22 anos, né, que eu trabalhei. Então nós começávamos cedo, foi até interessante, eu tive muita oportunidade, assim, até convite para sair como vereador pelo bairro. Só que assim, nunca foi algo do meu coração, né, e nunca quis, mas sempre tinha muita vontade de estudar, muita vontade de galgar, né, outras áreas, só que eu era preso ali, não tinha o conhecimento, né, TDAH, né, então eu não sabia aquelas dificuldades do aprendizado, por que eu não conseguia avançar. Então o salão, né, a área da beleza foi a única coisa que veio à minha mão, foi a minha única oportunidade, e eu peguei ela e eu falo assim, eu tenho a consciência comigo que eu venci nela, né? Tanto é que hoje você tem a oportunidade, você vai lá no salão, nós tivemos aí aquela oportunidade, fala em Deus, de ter hoje uma clientela, as pessoas selecionadas, assim, eu falo selecionada por quê? Só com hora marcada. Só com hora marcada, né? Só bem organizado, né? Bem tranquilo, onde nós podemos aí dar aquela atenção a qual a pessoa realmente ela merece, né? Aquela dignidade de qual ela vai ali procurar aquele trabalho e merece ser bem tratada. Dani, por que o magistério? Por que essa área?
Então, se eu te falar... Que é a mesma escolha do Marquinhos, né? Sim, na realidade, o que aconteceu? Eu sou esteticista também, né? Fiz aí a minha faculdade de estética. E quando ele quis entrar nessa área, né, do magistério aí, antes de acontecer isso aí, ele já tinha tentado antes 2 outras faculdades. E eu percebi que ele não conseguia ali, né, progredir. E ele acabava, quando sentia aí a dificuldade que ele tinha lá, ele acabava parando. Ele sempre começava alguma coisa e logo em seguida, quando ele via alguma dificuldade ou quando desmotivava ele abandonava. E aí, assim, na época que ele foi para fazer a licenciatura, ele estava fazendo uma outra faculdade totalmente diferente, que era na área do... Nós começamos com administração, né? Isso, e depois você mudou para técnico de segurança do trabalho, tecnólogo, Sim. né? E aí ele não conseguiu avançar também, e estava já desistindo depois de uns meses. E aí ele falou, eu vou fazer essa faculdade, essa licenciatura. E na hora, assim, eu acabei falando que ia junto com ele, mas só na brincadeira, não falei sério. Até porque eu estava já vendo uma pós na minha área mesmo de estética, porque eu queria, né, entrar aí no nível superior e dar aula, né, pro nível superior. E ele, na época, ele falando isso, quando eu falei que eu ia junto com ele, mas brincando, não falei sério. E aí ele pegou isso como incentivo, um estímulo, né? Acho que ele, assim, ele viu nisso daí a chance dele conseguir, porque ele sabia que eu ia ajudar ele, né? E aí ele foi lá e me matriculou. Quando eu vi, eu já estava dentro da faculdade. Olha como você é importante na vida desse homem, hein? Mas, assim, eu sempre, durante a faculdade, todos os colegas, inclusive a nossa professora tutora ali, que sempre presente, ela sabia que eu não ia para essa área porque eu não queria, não era o que eu almejava. Mas como Deus, ele é sabedor de todas as coisas, e é como eu disse no começo, o homem faz planos, mas quem dá a resposta final é ele, né? Então, assim, a gente saiu da faculdade, né, amor? Nós saímos da faculdade, ele já entrou direto para dar aula e eu falei, não quero saber, eu vou fazer outra coisa, porque isso eu fiz para ajudar ele, para estar com ele ali, ajudando para que ele saísse da faculdade, conseguisse, né, ter um curso superior. Mas não era o que eu queria, eu falei, agora eu vou fazer o que eu quero. Mas é interessante, Sueli, que nessa fala, né, por quê, né, por que essa área? Então, assim, teve um dia... Eu, antes de sair nós íamos participar de um culto. Eu saí de casa e fiz umas perguntas para Deus, assim, por que eu não conseguia aprender? Por que eu não avançava? Né? E aí nós chegamos a Dani foi primeiro, né? Depois eu fui logo em seguida. E aí no culto, né? Foi você. Foi interessante que... Eu fui primeiro, né? Foi interessante que... o pastor ali deu aquela oportunidade, ele começou a falar, e eu fui também depois da segunda fala, né? Falar para orar, né? Não, antes eu comecei a falar, né? E não saía, eu não tinha como se dizer assim, essa desenvoltura. Não tinha, né? Essa tranquilidade no falar. E eu me lembro que eu voltei, chegou um momento ali, veio a pastora Jona Dark, eu esqueço dela até hoje, era da Assembleia de Deus, não sei se hoje ela frequenta essa igreja ainda, né? Sim. Essa nomenclatura. E eu me lembro que ela começou a orar pela Dani, né? Não, por você. Por mim, né? Na verdade, ela falou assim, irmãos, quem quer receber uma oração, vem aqui à frente, que eu vou estar orando por você. Eu estava com meu filho, caçula no colo, dormindo. E ele foi... E quando ele foi chegando, aproximando dela ali na frente, ela já chamou. Ela falou assim, irmão, cadê sua esposa? Traz ela aqui, porque Deus tem algo muito grande na vida de vocês, na vida dela, e eu quero orar por ela também. E assim, para você entender a área, o porquê da educação,
E daí, naquele momento, né, ela começou a orar, né, por mim naquele momento ali. E eu me lembro que eu andava com um anel de formatura do salão que minha mãe tinha me dado. E aquela mulher começou a orar por mim naquele momento, e a fala dela, aquilo que eu fiz a pergunta para Deus lá no quarto em silêncio, eu falo que Deus respondeu, usou a boca dela para falar na hora. E ela falou assim, olha, eu me lembro até hoje, olha, eu escutei o que você falou no quarto, né? E eu vou te dar, eu vou colocar um anel de formatura na tua mão, né? E você, eu vou colocar pessoas que te ajudem, né? E quando você conseguir, e vou te dar muito, e quando você conseguir, você vai saber que não é por mérito seu. Então a educação nunca carrega o meu mérito, é mérito de Deus. Você vai saber que sou eu. E logo para a Dani, ela falou assim, olha, e isso eu falo Deus usando a boca dela, né? Eu coloquei você ao lado dele para que você vai Na ver, realidade, né? deixa eu falar Né? aqui. Eles tinham perguntado para Deus também se eu era a esposa certa para ele. E aí lá na hora, Deus usou a boca da pastora para falar para ele, porque eu coloquei ela no seu caminho. E eu coloquei ela para te ajudar. Me ajuda, hein? Borboletinha, A borboletinha. essa borboletinha estudou. Só depois que passou que eu fui saber que ele tinha perguntado para Deus se eu era a esposa certa para ele. Então, vamos lembrar, tá, que a Rádio Tribuna do Pantanal está oferecendo uma rifa de um ventilador a R$10 o nome e número, não é, Ju? Isso. Quem quiser comprar, nos ajudar para a manutenção da rádio, o número do telefone é, Ju? 33 41 61 40. Ligue para nós e nos ajudem, tá? Comprando o nome e número da rifa do ventilador, ok? Toca para nós, Almas Gêmeas. Vocês estão romantizando esse ambiente aqui pela primeira vez.
Pode colocar a vinheta para nós? 20 horas e 13 minutos. Por você eu tenho feito e faço tudo o que puder. Você está acompanhando o programa Conte-me Sua História, com a apresentação de Su Amora. Envie sua história pelo WhatsApp 991 99 42 58 ou acompanhe pela rádio Tribuna do Pantanal. Você sabe como me fazer feliz. Programa Conte-me Sua História, com Su Amora. Falar de amor é maravilhoso. Quem dera, né? Todos os dias nós pudéssemos falar apenas de amor. É tão bom, é tão gostoso, é tão gratificante, não é verdade? Bem, de uma certa forma, as suas formações na área do magistério, elas ocorreram tardiamente, já com os filhos crescidos. Mas eu pergunto, a minha também, tá? Isso para mim não é novidade. Mas eu pergunto para vocês, o que influenciou seus filhos, vocês estarem estudando, já com eles em idades escolares também? Olha, eu vejo assim, por mais assim que eles observam que nós estamos sempre estudando, eu de um tempo para cá, né, eu tenho um projeto, eu não assisto televisão, programas que não seja de edificação, programas ou filmes que sejam filmes interessantes. Rádio também eu assisto programas, escuto programas e músicas também, como esse aqui, que traz edificação, né? Então, assim, o restante do meu tempo, eu fico lendo. Então, eu ando com meu livro em todo momento. E mesmo assim, eu percebo que esse despertar, ainda mais na vida da mulher, não, né? Eu falo que a filha mulher, ela é bem mais para frente na questão dos estudos. O filho homem, o menino homem, ele vai em busca mesmo de falar assim, não, eu preciso de encarar uma formação, quando ele vê que as coisas vai começando a ficar difícil, né? Tanto é que o meu menino mais novo, sempre falando para ele, vamos estudar, ele estuda, mas eu sempre querendo mais dele, né? Avança, porque a questão do estudo não é a garantia que quem é formado vai ter sucesso na vida, e quem não tem uma formação também não vai ter. Às vezes nós temos pessoas aí que não têm formação nenhuma e é bem sucedido. Sim. Né? E tem pessoas que têm a formação e não conseguem alavancar na vida. Mas o estudo, eu tenho para mim, falo com eles, que ele é muito importante, independente de qualquer coisa. E agora mesmo hoje, numa conversa com o meu menino, ele chegou e falou assim, pai, eu preciso de uma profissão, eu preciso de ganhar dinheiro. Eu quero ser um policial. Eu vou estudar para ser um policial. Eu achei tão interessante aquilo. Por quê? É a fala, né, Danilo? Você vai falando direto, vai falando, né? Colocando na mente deles a necessidade que ele precisa de desenvolver esse conhecimento, de ir em busca desse conhecimento, de uma formação, e chega num tempo, num momento que acaba entrando assim, na mente dele, ele vê essa necessidade, né? Então nós não podemos aí negligenciar isso, ser negligentes com a questão do o meu filho não quer e você deixa. Não, você tem que estar ali, né, afirmando. O mais velho, né, assim, ele, por ver a gente estudando já bem tarde, né, porque ele praticamente já estava com 16 anos quando a gente começou a cursar a faculdade, né, no magistério. E ele, assim, ele pegou isso como exemplo. Ele não gostava de ler, ele nunca gostou de estudar,
né? Então, assim, e hoje a gente vê, assim, ele lendo livros, ele lê muito livros, ele está sempre buscando, assim, informações naquilo que ele quer, sabe? E às vezes, assim, tem hora que a gente sente que ainda não chegou naquilo, exatamente aquilo que quer ainda, mas ele não para de estudar, mesmo que ele não esteja... Na verdade, cada ser humano, cada pessoa tem o seu insight. Sim. Aquele momento que ele desperta, né, Sim. para o conhecimento, e o conhecimento desperta ele, desperta nele. Sim. Não é verdade? E a gente tem que saber esperar também Também. por esse insight. Claro que a gente tem que estimular, É mas nós verdade. também precisamos esperar. Eu assim, tenho lido, né, buscado muito, que é o seguinte: a pessoa chega e fala assim, eu não gosto de ler. Não é que você não gosta de ler, você ainda não achou aquela literatura, você não achou aquilo que chame a sua atenção, que desperte em você aquela curiosidade, aquela busca, né? Então, por isso que é interessante, eu falo assim, direto, eu falo para os meus alunos, falo também com meus clientes, eu falo com meus filhos, que o aluno não gosta de ler. Não é que ele não gosta, você apresentou outras opções para ele conhecer, né? De literatura, né? Na área do conhecimento. Então você vai ali mostrando, chega um momento que ele fala, é isso, né? É isto que eu gosto. Talvez a pessoa, ele é um escritor aí, ele é um poeta, mas ele nunca leu um poema. Talvez ele é aí um romântico, né? Mas ele nunca leu um romance. Então, quando você vai apresentando para ele esses conhecimentos, ele começa a ler, né? Ele começa a buscar. Eu vou aqui, rapidinho aqui a nossa conversa. Eu tive a oportunidade, fui ao shopping com o meu filho mais novo, e ainda chegamos ali na livraria que estava sendo exposta, né? Não vamos falar o nome aqui. E ali eu cheguei e comecei a buscar o livro ali do meu interesse, e ele começou a olhar, falei, e aí, vai levar um livro? Ele falou assim, eu não gosto. Aí, como eu conheço já ele, eu caçula, né? Eu fui e peguei um livro que o título posso falar, né? O título é Seja Foda, o nome do título, porque eu conheço o menino. Na hora que ele viu, ele já segurou o livro, foi a cara dele. Foi lá a cara dele e ele pagou, né, o livro, ele começou a ler, foi muito agraciado com o livro. Então, é você conhecer, saber daquilo que o teu filho, saber daquilo que o teu aluno, ele gosta, de apresentar, né, opções para. E na verdade a leitura ela não pode ser imposta, né? Exato. Ela tem que ser assim, chamativa aos olhos do aluno. Eu mesmo, assim, quando eu vou pedir que o aluno leia, eu distribuo os livros na mesa e deixo que ele escolha. Eu não imponho um título, eu não imponho a leitura para ele, mas eu deixo que ele escolha, né? E às vezes você tem que estimular, falando, não, você leia, tenta. Igual aconteceu esses dias atrás na sala, né? Porque a criança ali não quer, mas vai, faz, tenta. Você consegue, sabe? Porque às vezes também a gente tem que estimular, como você fez com o seu filho, né? Bom, Marquinhos, você sempre mexeu com as cabeças das mulheres, dos homens também? Sim. Dos homens também, realizando penteados, cortes, né, maravilhosos. E a Dani sempre mexeu com a estética, né? Depilação, sobrancelhas, o que mais? Estética corporal, Corporal, massagem, também, né? Tudo na área da estética feminina, assim, corporal, capilar também. Então, e agora, vocês, além disso, porque continuam com o salão funcionando, né? Além disso, vocês mexem com os corações dos seus alunos, com os cérebros dos seus alunos. Não é verdade? A educação para vocês, o ramo que vocês estão, essa outra opção, não falo nem segunda opção, essa outra opção, tem sabor de mel para vocês? Sim. Anteriormente, quando eu estava completando a fala, né, eu perguntei para Deus, assim, porque foi o seguinte, quando eu recebi, eu falo essa promessa de Deus, assim, que Ele ia me ajudar e ia me colocar um anel de formatura na mão, eu não sabia. Então eu comecei a buscar, né,
fui até para outras faculdades, como a Dani falou. E um dia eu cheguei, fui terminar, eu precisava de terminar ali eu só sei que despertou uma vontade muito grande de estudar, e eu precisava de terminar o ensino médio, né? E eu cheguei numa escola e tive ali a graça de, o primeiro dia de aula, eu entrou um professor, o nome dele é Hugo, um cara que eu admiro muito ele, gosto muito do menino, é muito bacana. E ele chegou na sala de aula e ele falou assim, a fala dele eu achei muito interessante. Ele falou assim, olha, eu não preciso estudar, já me formei, e se vocês não se dedicar, você vai reprovar, e eu não estou nem aí, arte reprova, né? Mas eu confesso para você que eu fiquei com muita raiva daquele menino naquela hora, a minha vontade é de tacar um caderno nele, né? E eu sei que nós fomos para o intervalo e ele começou a conversar comigo ali, pediu carona para vir embora, virou meu amigo. E quando foi um dia ele falou assim, olha, porque eu sempre gostei de arte, sempre gosto de produzir, ele viu cortando cabelo, via as coisas ali, pintando, desenhando. Ele falou assim, cara, você é professor de artes. Eu falei assim, eu de artes? E aí assim, eu sei que a gente conheceu, aí a Dani foi para a faculdade comigo, eu acabei conhecendo a professora Magda na época, né, e acabei andando, ela ajudou. E eu sei que eu fiz essa pergunta para Deus, velho. Deus, por que professor? Por que artes? E aí eu fui entender que, por tudo aquilo que eu passei, né, então eu falo assim, eu passo por ter aí o TDAH, então quando eu estudava, né, eu tive professora que chegava e ela falava assim, não, você é burro, e você não vai dar nada, né? E tive a oportunidade também dessa professora, depois de anos, ela ir me procurar e me pedir perdão, porque ela tinha noção de que ela tinha causado algo na minha vida. Então hoje o que eu faço com meus alunos? Se eu estou andando e chega um aluno ali, professor, eu paro na hora. E eu penso, eu volto lá atrás, quando eu era menino, e falo assim, essa criança talvez ele sofreu abuso, talvez ele não comeu de manhã e ele precisa de atenção. Eu paro, deixo tudo que eu estou fazendo e escuto, olho para ele e falo, fala meu lindo, fala meu gato, o que você quer, o que você precisa. E ali ele expõe, ele se sente agraciado porque ele teve atenção. E depois eu comecei a entender em Deus, falei assim, Deus, eu estou aqui para fazer a diferença. Então na vida da gente nós temos que entender o propósito. Tudo é um propósito. Eu entendo o Marcos hoje na educação como um propósito de Deus. Assim, quando eu chego lá e eu faço algo que é louvável para as pessoas ou para as próprias crianças, eu não pego esse louvor para mim, Suelen. Esse louvor eu falo para todo mundo aonde eu vou. Eu falo assim, salão eu aprendi a cortar cabelo, eu aprendi a fazer. Mas educação, primeiramente, ele é de Deus. Toda honra é para Deus, eu não tenho. Então, até lembrando na sua fala agora, eu lembrei de um fato que ocorreu hoje, até contei para você, né? Hoje uma aluninha chegou para mim e falou assim, professora, aliás, chegou para mim não, ela falou de onde ela estava lá na sala, dando risada, feliz da vida, sabe? Porque eu sou uma animadora de palco na sala de aula, viu? Eu estimulo muito meus alunos. Ela falou assim, professora, que sorte que eu tenho de ter a senhora na minha vida, dando aula para mim. Eu me senti tão feliz com aquilo, e é exatamente o que você falou. Mas eu não sinto feliz, achando, nossa, eu sou o máximo. Não, é porque Deus deu esse dom para mim, sabe? De alegrar a vida daquela criança, a vida daquele aluno. Só que eu sou exigente. Eu trabalho por mérito também, sabe? Eles precisam conseguir, eles sabem, eu estimulo eles a conseguirem. Não dou nada de mão beijada. Mas, a partir do momento que eles estão conseguindo ali, eu tento agradar ao máximo. Todo dia, sabe? É um docinho, um pirulito, uma estrelinha recortada de papel, sabe? Eles amam aquilo ali, sabe? Nós, seres humanos, somos assim, né? Nós gostamos de ser agraciados. E isso é maravilhoso. Até eu quero falar aqui que eu comecei falando daquela hora e não concluí. Quando eu saí da faculdade com ele, na realidade, eu não fui para a sala de aula, né? Se passaram 2 anos aí até que eu entrei para a educação também. E quando eu entrei, eu me apaixonei. E aí, assim, eu falo para ele,
é a realização da minha vida, de verdade. Eu não sabia que eu ia, assim, sabe, me apaixonar dessa forma. Eu estou lá, é como assim, sabe, eu acho que é sobrenatural, porque eu nunca quis, mas Deus sabe, né, o que é melhor para nós. E eles são muito queridos, sabe? E a Sim. gente procura ali cativar, como você fala, e a gente vê o olhar deles pra gente, assim, aquele amor. Até anteontem teve a entrega de notas na escola e uma mãe estava lá com o filhinho dela, que é meu aluno, e ele veio e me abraçou, professora. A mãe ficou tão feliz de ver, ela ficou tão assim, satisfeita de ver, né? Ela falou assim, nossa, amém, que ele gosta tanto, não sabia que ele gostava tanto assim de você. Então é gratificante. Sim. Né? Então, a primeira vez que eu adentrei uma sala de aula, o primeiro ano que eu ministrei aulas, quando chegou no final do ano, eu fiquei doente. Porque foi tão impactante para mim aquilo, que eu sentia como se eles fossem meus. Eu não queria me desapegar. E aí, depois, fiquei assim um longo período das férias, de dezembro para janeiro, doente mesmo. Eu sentia falta. Aí eu falava assim, pensava comigo mesma, nossa, o ano que vem eu não vou ter mais eles. O que vai ser da minha vida? Porque eu agreguei aquelas crianças para mim. É isso mesmo, é um Sabe? amor, né? E aí eu comecei a ter que trabalhar isso. Cada ano eu sei que por maior que seja o amor por eles, eles não são meus. É verdade. Passam para outros professores, passam para outros, né? Até se formarem. Mas é interessante, né? Passa, né, Sueli? Mas assim, eu acho que quando nós vamos passando, eu falo em frente à sala e eles estão com outros colegas que também são até melhores que nós, né? E eles falam assim, professor, tem bom, também dá aula pra gente, a gente sente aquele carinho e fala assim, não é só aquela área do conhecimento, mas é aquele carinho diferenciado mesmo que você passa, né? O valor agregado. E a gente né? aprende com eles ensinam muito a gente também, né? A gente passa conhecimento ali para eles, mas eles é sobrenatural. Eu falo quando a gente gosta, né, daquilo que a gente faz, é muito gratificante. Ontem ainda eu contando para ele, eu mostrei para ele hoje, uma menina, né, chegou para mim ontem e falou, professora, olha o que eu trouxe para você. Uma cartinha. E na cartinha ela colocou, Deus é contigo. Amém. Que Falei, lindo. glória a Deus. Bom, quais os seus sonhos hoje, Marquinhos e Dani? O que mais vocês almejam fazer, realizar em relação às suas formações? Porque tanto no salão de beleza quanto nas salas de aulas, vocês consideram que Deus tem uma importância fundamental para vocês consolidarem e buscarem novas formações para vocês trabalharem nas duas áreas que vocês estão? Pode começar, Borboleta, vai responder. Na realidade, eu tô fazendo outra licenciatura, né? Tô fazendo letras, né? Porque eu quero também tá aí na área da língua portuguesa. Quanto ao salão, aí está na mão de Deus, nas mãos de Deus, né, amor? É algo que a gente gosta muito, mas assim, eu vou deixar para ele falar. Bom, eu quero não, vou, né? Eu tenho estudado o coach, a PNL, inteligência emocional. Eu quero avançar nas questões de palestra, mudando a fisiologia, o pensamento, a visão das pessoas, né, daqueles que olham para a vida e falam assim, não vê mais esperança, através da Bíblia, através da palavra, em mudar a história e transbordar nessa terra. Esse é o meu propósito, né, de vida, e continuar, né, ensinando, talvez não dentro de uma sala de aula, mas eu costumo dizer assim, nos palcos da vida mesmo, galgando valores para as pessoas, falando para ela que é possível, explicando para ela que eles podem, que através da mudança de pensamento, da fé, você acreditando, você pode mudar essa história. Então, esse é o meu propósito. Pode colocar para nós aí Braço de Ferro? De Alexandre, né? Pastor Alexandre, né? Deixa eu só ver, você tinha mandado outro na sequência?
Alexandre Silva? Isso. Às vezes tá lá e posta vídeo pra assistir, não sai por causa dos direitos autorais. Não sai as músicas. Aí você tem que dar aquele tempinho pra poder fazer a entrevista da língua. É normal.
Então, eu estive hoje fazendo algumas pesquisas, hoje e ontem, para falar a verdade. E eu quis saber qual foi o maior coaching da história. Qual o maior coaching da história? E descobri que, por maiores que sejam, né, os nomes que se apresentam na história, nome de pensadores, de filósofos, né, grandes homens, empresários, pessoas comuns também, mas o maior foi Jesus Cristo. Jesus, estando com seus discípulos, sempre os questionava acerca de questões que estes mesmos duvidavam conseguir responder. Realmente, eles não tinham a capacidade da resposta, pois não haviam sido confrontados pela verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Com a pergunta perfeita para a ocasião apropriada, eles não sabiam lidar. Certa vez, Jesus, sendo inquirido por um grupo de religiosos, retruca com duas perguntas e não com respostas. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse homem que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda? Lucas 5, 21, 23, né? Percebam que Jesus, em sua primeira pergunta retórica, vai na profundidade da crença, com o porquê, que mesmo evitado, só um minutinho, vou ler aqui. Os seus discípulos não conseguiram responder a nenhuma das questões. Por que será que Jesus, ele respondia com perguntas que os seus discípulos não conseguiam responder? Porque, na verdade, ele trabalhava com aquele eu interior de cada um. E o mais incrível hoje, continuando nos estudos, né, que eu fui me aprofundando um pouquinho mais, coaching, né, ele não pode nem pensar em falar: eu vou tentar fazer. Eu até quero fazer. Eu vou ver se eu vou fazer. São perguntas e respostas para si mesmos que não podem acontecer para um coaching, né? Certo? E aí eu observei que eu sou falha nisso. Porque muitas vezes eu falo: vou tentar. Mas quando você fala vou tentar fazer, você já está dando espaço para o fracasso. Você tem que falar: estou fazendo. Já estou fazendo. Nem vou tentar fazer. Já estou fazendo. Eu quero realmente fazer e vou fazer. Então, por que você se apaixonou por essa área, Marquinhos? Assim, o próprio Jesus Cristo, para mim, um dos maiores da história, maiores em todos os sentidos, um dos maiores coaches, vamos dizer assim também. Né, Nicodemos chega para ele e pergunta como que pode uma pessoa nascer, né? Como ele pode nascer? Jesus fala que era necessário que ele nascesse de novo, né? E ele fala assim, chega e pergunta para Jesus assim: mas como que pode um homem já velho, né, adentrar dentro do ventre da sua mãe e nascer de novo? Então, Jesus ali, eu falo que eu tive uma revelação, estava com a Dani, em todos os momentos estou com a Dani. É o momento que eu vou para a escola, né, Dani?
Então ali ela falou assim, isso é uma revelação. Eu parei por isso realmente. Ela, na hora assim, fiz a mesma pergunta para Deus. Como pode um homem nascer de novo? E aí, eu falo que o Espírito Santo de Deus veio. Ele renasce de novo na sua mente. Ele renasce de novo na sua fisiologia, no seu pensamento. Porque a Bíblia, a própria palavra diz assim, que sejai-vos renovados pelas vossas mentes, né? Sejai-vos imitadores de Cristo. Nós nunca vemos, na história da Bíblia, Jesus ele nunca falou sim. Não, você vai. Não há conjunção Não, de dúvida aí. Não. Jesus nunca colocou dúvida, né? Então, assim, estudando, conhecendo, um dia eu ficava nessa também, assim, será que eu vou conseguir? Né? Um dia escutando uma palestra, né, inclusive foi do Dr. Lair Ribeiro, e ele começou e aquele homem começou a falar e parece que teve uma ligação com a Bíblia Sagrada e aquilo entrou no meu coração e eu falei, a partir de hoje não é se, eu vou. Então um exemplo para você. Hoje eu estou aqui no programa, só que eu vou começar pela minha manhã. Eu levanto na minha manhã e tenho ali assim, programas, né, instalado em minha mente, hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Sou inteligente, sou perspectivo, sou versátil, sou destemido, sou corajoso, sou bonito, sou gerador de riqueza, sou transformador de vidas e vou transbordar nessa terra. Amém. Todo dia é a minha fala de manhã. À noite, quando eu chego em casa, eu faço a minha agenda. É a minha agenda da fé. Não importa amanhã, eu vou levantar pelos olhos naturais, eu vou levantar amanhã, eu vou para a escola lecionar, né, o dia todo amanhã, né? Mas na minha agenda, hoje eu já vou fazê-la. Como eu vou fazê-la? Marcos se levantará amanhã, 8 horas da manhã. Às 9 horas da manhã tomará café com a sua borboleta. Tá? Você projeta. Exato. Há um planejamento da sua vida diária. Agendado. A meio-dia o Marcos estará embarcando para São Paulo. De São Paulo estará pegando um voo para a França ou para qualquer outro país, onde estará palestrando para 1000 pessoas. Às 15 horas estará retornando, né, ao seu país. Primeiramente passará em São Paulo, tomará um café até chegar em sua casa. Então, eu ando pelaquilo que eu ando pela fé, eu ando pelaquilo que eu não vi. Então, a própria Bíblia diz assim que a fé é a certeza, né, das coisas que não se vê, mas que se esperam. Então, é o que eu espero, é o que eu acredito. Eu tenho comigo assim hoje uma convicção muito, muito forte, mais forte do que a própria mais forte do que a vida, que eu nasci para fazer a diferença, eu nasci para transbordar na terra e para treinar pessoas, mudança de fisiologia do pensamento. Sim. Né? E eu acredito que nós vamos transformar o mundo. Então, e aí, percebam que Jesus, em sua primeira retórica, vai na profundidade da crença, com o porquê que mesmo evitado, tá? Ele ainda assim consegue trabalhar nos seus discípulos, que há uma possibilidade do que apenas aquela resposta ali. Igualzinho, quando ele fala para a mulher, né? Olha, aliás, para aqueles que queriam apedrejar a mulher, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quer dizer, ele sempre faz uma pergunta, ele não dá uma resposta, mas ele faz as pessoas pensarem. Também li nas pesquisas que algumas correntes são contra, né, o coaching, né, para ser trabalhado com crianças. Algumas correntes são a favor. Algumas dizem que é apenas depois dos 13 anos que pode ser trabalhado. Algumas dizem que a partir dos 2 aninhos de idade. Outra coisa que eu também observei nas pesquisas é que alguns dizem que
Você não vai trabalhar, você não é terapeuta sendo coaching. Você não vai fazer o papel de terapeuta. Mas você vai tentar, vai buscar, vai fazer com que aquele indivíduo busque nele próprio o melhor que ele pode oferecer para si mesmo. É interessante, assim, porque você, às vezes a pessoa, ele não sabe nem como ele aprender, né? Vamos dizer assim, eu passei por isso, falo por conhecimento de causa, né? Então, assim, quando eu chego na sala de aula, eu posso entrar aí no quarto ano, o exemplo ao qual nós lecionamos. Então, no primeiro dia ali, quando eu chego e falo para o meu aluno assim, olha só, eu vou explicar para ele aquele conceito de arte, a qual a disciplina que eu domino. E, primeiramente, eu falo para ele assim, olha, nós precisamos de saber como nós aprendemos. Então, nós temos o aluno aí, que ele é visual, ou a pessoa, né, o educando que ele é visual. Nós temos o educando auditivo e nós temos o educando sinestésico. Então, você precisa de entender como essa pessoa aprende. Porque o que acontece hoje, eu falo assim, observando, né, a educação, às vezes eles querem generalizar todos iguais, né, dentro de uma sala de aula. Então você não vai conseguir absorver aquele conhecimento do aluno. Por quê? Porque às vezes ele é visual, às vezes ele tem que estar te olhando, você tem que estar articulando ali para que ele pegue aquele conhecimento, né? E se tem alguém que chama a sua atenção ali, ele já se perdeu. Ou às vezes ele é auditivo, então ele tem que sentar ali mais perto de você também, está escutando, você tem que dar um jeito de chamar a atenção dele para que ele venha aquele conhecimento. E o sinestésico, você tem que estar ali segurando a mão dele, fazendo com ele, mostrando, incentivando para que ele venha, né, a ter esse conhecimento. Eu costumo dizer aí que é a mesma coisa, hoje mesmo nós encaramos a educação como uma igualdade para todos, mas nós vemos que não é isso. É a mesma coisa de você colocar, você pega um elefante, um macaco, um exemplo, e um gato, e você fala assim, ó, quem subir no telhado primeiro, né, vai conseguir aí galgar um concurso público, um exemplo, né? E aí você sabe que o macaco ele vai ter uma agilidade maior, por quê? Né? Ele se enquadra nessa área de conhecimento. Então você tem que conhecer esse aluno, realmente assim, testar a pessoa naquilo que ele realmente é bom, como ele aprende, né? Então assim, conhecer realmente assim, o ser a qual você está tratando, a qual você está lidando com ele, como ele vai. Então, eu subentendi, né, dessas pesquisas que eu fiz por conta dessa entrevista aqui com vocês, né, e que o Marquinhos já falou tantas vezes para mim, que esse trabalho do coaching, né, ele tem que ser de uma maneira assim, não terapêutica, Sim. Né, porque você não é terapeuta, certo? Porém, você tem que avivar naquele indivíduo, que ele é capaz, que ele pode, e não ficar martirizando ele, mas aconteceu isso, por isso que você não consegue isso, por isso que você não consegue aquilo, como é que a gente vai trabalhar para você poder conseguir? Não tem esse negócio, como? Nós vamos, pronto, acabou, estamos indo, já estamos fazendo. Então, eu percebi bem isso, que o trabalho do coach, né, e os coaches, né, precisam ser dessa forma. Você tem que querer. Aí, eu lembrei daquela passagem de Jesus Cristo, quando aquele moço, aquele rapaz, fornece a Jesus os pães e os peixinhos. Quer dizer, enquanto aquela multidão estava apavorada, que não tinha o que comer, que não tinha como fazer, tal, né? Lá no meio do povo apareceu aquele rapaz. Aqui, Senhor, ó, eu tenho os pães e os peixinhos. Quer dizer, ele se colocou como um voluntário que poderia, né, naquele momento, ajudar ao Senhor. Se bem que o Senhor nem precisava ser ajudado, né? Ele bastava piscar os olhos lá, estava tudo feito. Mas eu creio que Jesus possibilitou àquele rapaz que ele se mostrasse,
que ele fizesse, que ele queresse, né, fazer algo naquele momento. O rapaz falou, vou pensar se eu vou dar os peixinhos. Vou pensar se eu vou fornecer os pães. Não, está aqui, Senhor. Então, a gente observa o quanto que Jesus sempre foi maravilhoso, sempre é maravilhoso e continuará sendo maravilhoso. Ele libertou, ele perdoou, ele amou e ele continua fazendo tudo isso. Ele continua fazendo a gente pensar, repensar em tudo que a gente faz. Tanto é que quando você conhece realmente a palavra do Senhor, eu sempre digo o seguinte, que eu amo o Senhor. Muito, muito. Eu aprendi a amar a Deus assim sobre todas as coisas. Mas eu também tenho muito pavor, assim, o pavor dentro de mim de decepcionar ao Senhor. Eu tenho temor ao Senhor. Porque eu sei que Deus, ele é amor. Mas Deus também é fogo consumidor. Sabe? Tem gente que fala assim, o Senhor é só bênção, é só amor. Não. O Senhor também sabe corrigir a gente. Certo? Então, quando eu vejo assim, que o Senhor bom Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, ele trabalhou naquele momento da vida dele, naquela fase da vida dele, com 12 apóstolos, e entre aspas, ele perdeu um, né? Porque um continuou lá no pecado, certo? Vendeu ele, né, por 30 moedas, não quis realmente a salvação. Mas Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, ele conseguiu levar aquele conhecimento, levar o amor dele, levar o que ele queria enquanto professor, né? Que ele, na verdade, ele é o maior professor de todos os tempos. Ele conseguiu 11. Quer dizer, é um sucesso muito grande, né? É um coach de sucesso. É o que a gente sempre deseja pra gente. Não é verdade? Bem, o programa já está quase acabando. Olha, passa muito rápido. Temos aqui um mimo, tá? Hoje diferenciei aqui, viu? Olha só. Todas as vezes eu dou pimentinha, mas eu vou lá no salão dele, eu levo pimenta para os dois, né? Falei, não vou dar pimenta. Então, mas pimenta é boa. Não, esse aqui eu vou dar para Expedita. Daqui a pouco você pega, Expedita, que é a minha companheira que está aqui me acompanhando, tá? Esse é o seu. Estou sendo preconceituosa, né? Por que eu não te dei em cor-de-rosa? Poderia, né? Mas também. Né? Está ótimo. Azul. É que combina com a camisa. Esse é o pra Dani. Ó, vocês viram que tem o nome do programa, certo? Muito 10, obrigado. Tá? Um capricho. Esse daqui é pra Juju. Um docinho dessa vez, viu, Juju? Pra você se lambuzar, tá? A Juju é a nossa técnica aqui. Ela coloca tudo no jeito, né? Ela mexe em tudo na live, mexe em tudo. Sem ela, a rádio não funciona. Certo? Aqui ela tá funcionando mais que Deus aqui pra nós. Olha só, hein? Com a permissão de Deus eu falar isso pra ele, hein? Ela é instrumento, né? É o instrumento que Deus está usando. E esse daqui é pro Aristides, ó. Tá, Juju? O marronzinho, tá? Esse é o diferencial que eu falo, né? A gente tem que agregar valor ao que a gente está fazendo. E a Rádio Tribuna do Pantanal, com o programa Conte-me Sua História, Sua Amora, o apelido, né, carinhoso que eu ganhei do Aristides Cordeiro, e eu sempre digo o seguinte, que esse apelido eu ganhei a proposta de fazer o programa na rádio, estou sendo capacitada pelo Senhor, também uma promessa do Senhor na minha vida, porque há algum tempo atrás, 5 para 6 anos, um pastor disse-me que eu levaria a palavra para muitos outros lugares. E vocês sabem que eu gosto muito de cozinhar, né? Em todas as igrejas que eu participei, eu sempre cozinhei muito. Ali minha colega de trabalho, né? Minha amiga pessoal, a Expedita, sempre me ajudou. Tem a outra Neia também. E esse pastor disse para mim
que eu não ficaria nessa função de cozinhar, que era muito bonito, maravilhoso, Deus se agradava, mas minha função seria outra, que seria levar a palavra dele, do Senhor, para outros locais, que eu ia desbravar fronteiras. Naquele momento, falei, nossa, que bobagem desse pastor, né? Como que eu vou viajar? Como que eu vou para outros lugares? Como que eu vou fazer isso? Sendo que eu tenho situações especiais na minha casa que eu não posso deixar a minha casa. Mas olha só, quando eu recebi essa proposta do Aristides Cordeiro, e que eu comecei a pensar, ele tentou me convencer já nas primeiras vezes, tal, eu não. Eu sempre assim falava, não quero, eu acho que eu não levo jeito para isso. Mas de repente Deus entrou no meu coração e falou, não, você vai fazer. E naquele primeiro momento eu achei realmente que o programa só seria romântico, com histórias de romance. E foi grande a surpresa, porque até agora a gente só tem falado de Deus aqui, nesse programa Conte-me Sua História. E o mais surpreendente, já entraram em contato comigo pessoas do Japão, com a live, assistiram a live, que foi compartilhado com eles. Já entraram em contato comigo pessoas dos Estados Unidos, eu tenho sobrinha, eu tenho amigos lá nos Estados Unidos, do México, Espanha. Quer dizer, a palavra está sendo levada. Porque uma vez que a gente compartilha no Face ou lá no YouTube, é terra de ninguém, né? E aí o povo vai compartilhando. E isso é incrível. Eu mesmo estou assim, estou me sentindo assim, falando, meu Deus, será que isso está acontecendo mesmo? Dinheiro eu não estou ganhando, mas a experiência que eu estou ganhando com o Senhor, de falar da palavra do Senhor, de falar do amor do Senhor, de estar conversando com as pessoas, ouvindo as histórias, de estar compartilhando essas histórias, porque são aprendizados, isso não tem preço. O conhecimento, ele não tem preço, ele tem valor assim incalculável. Para quem ama o conhecimento. E Jesus Cristo amava e ama o conhecimento. Certo? Então, eu só tenho a agradecer, né, a oportunidade. Não sei até quando será, mas enquanto Deus permitir, eu estou aqui para ser instrumento dele, da vontade dele, para ajudar as pessoas também, do jeito que elas quiserem ser ajudadas e que eu puder, dentro da minha capacidade, de auxiliá-las com uma palavra amiga, certo? E vou pedir para você, Dani, que você leia uma palavra para nós. E depois a Juju vai tocar, né, o último louvor e nós vamos encerrar o programa. Olha como passou tão rápido. Posso deixar já um agradecimento? Pode, por gentileza. Vou deixar aqui uma palavra para vocês que nos assiste, que a sombra seja sobre as vossas costas, que a chuva molhe os vossos campos, que o sol brilhe através dos vossos olhos, e até o nosso próximo encontro, que Deus segure e guarde na palma de suas mãos. Amém. Amém. Quero também deixar um grande abraço para a Senira, lá de Jundiaí, São Paulo. Que Deus sempre esteja na sua vida, Senira. E que você nunca se entristeça, que o seu coração se alegre, porque Deus teve piedade de você, Deus teve misericórdia por você e permitiu que uma pessoa, um anjo, lhe ajudasse. Então, essa é a prova maior de que Deus está na sua vida. Bom, a palavra que Deus colocou no meu coração, eu já até falei que antes, só não lembrava da referência, né? Mas é uma palavra assim que às vezes a gente não compreende o porquê que muitas coisas acontecem na nossa vida, né? Às vezes passamos por muitas dificuldades, por problemas que no momento assim é difícil até de suportar. Mas
assim como Deus foi com José, né, lá no Egito, que foi vendido como escravo, né, sabendo que era filho de um homem muito rico, que tinha muitas posses, e ele foi vendido como escravo. E passou o que passou ali no Egito. E no final ele saiu vitorioso, né? Porque a Bíblia fala que ele foi o segundo homem do Egito ali, né? Ele foi governador e ele só era menor quando o faraó estava sentado no trono dele, porque enquanto o faraó não estava no trono, ele era o próprio faraó. Então, assim, eu quero deixar a palavra de Romanos, capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, se você não está entendendo o que está acontecendo agora, lá na frente Deus vai te mostrar o porquê e você vai ver que Ele sempre esteve com você. Amém. Toca para nós aí, Ju. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco até esse momento. Já são 21 horas e 7 minutos. E é maravilhoso a gente saber que mais uma noite desse dia de 24 horas
Deus permitiu essa vitória nas nossas vidas. Obrigado, Marquinhos. Obrigada, Dani. Obrigado, Juju. Obrigada a todos que estão nos ouvindo ainda. Beijos. Depois da curva da estrada tem um pé